existe uma cultura ruim no Brasil sobre dinheiro, tanto do dinheiro, de a gente ouvir que o dinheiro é sujo, e também da questão de quem ganha dinheiro tá fazendo alguma coisa errada. Ah, o fulano ficou rico, então ele tá fazendo alguma coisa errada. Isso atrapalha muito a educação financeira do brasileiro, né? Atrapalha, atrapalha. Eu falo que a gente deveria aprender mais com o Velho Testamento, porque o Velho Testamento são os nossos primos mais velhos, que são os judeus. E se você olhar no judaísmo, ao contrário, você tem toda uma cultura de que ganhar dinheiro é algo que vem de Deus para os indivíduos, né? Quer dizer, mais uma entrevista especial de sexta-feira, e essa é muito especial, porque essa eu queria muito conversar com um especialista sobre esse tema, porque é algo que que trato muito de finanças, trato muito de planejamento financeiro, eu mesmo tenho essa dúvida com a minha pequenina Ana Frida de 10 anos. Mas, antes de falar sobre o tema, eu vou apresentar um pouco sobre o entrevistado especial dessa sexta-feira. Ele é professor do INSPER desde 1999, mestre em administração pela PUC, doutor em administração pela USP, consultor da Ambima, consultor da Febraban, consultor da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, consultor da Fundação Carlos Chagas, possui 7 livros publicados e atua nas áreas de finanças, nos temas de finanças de mercado, finanças corporativas, gestão de riscos e educação financeira. Alguns dos livros dele: Mercado de Capitais e Bolsa de Valores, publicado em 2023. Antes disso, Planejamento Financeiro Pessoal e Gestão de Patrimônio, Fundamentos e Práticas, de 2018. Como Esticar o Seu Dinheiro, Fundamentos de Educação Financeira, de 2007. E de 2001, esse aqui, ó. Esse aqui eu encontrei num sebo quando eu vi ele na prateleira. Eu não pude não levar para casa, e o meu entrevistado de hoje é este rapaz aqui, Ricardo Rocha, ou Ricardo Humberto Rocha. Muito prazer conversar com você. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, falar para o público de Santa Catarina, um estado tão relevante aí no Brasil, com tanta diversidade, um estado mais europeu, né? Que a gente curte muito aqui de São Paulo, quando vai nevar, tal. Confesso que eu tenho vontade aí de subir a Serra do Rio do Rastro, mas até hoje não tive oportunidade, né? E um litoral também maravilhoso. Então, é legal a gente falar sobre esse tema, né? E poder explicar aí para o teu público como é que surgiu a ideia do livro, por que eu decidi escrever. Acho que isso é uma coisa que me traz bastante... É bem gratificante, né? Para a gente escrever um livro dá trabalho, né? Sim. Não necessariamente dá retorno. A gente não faz muito pelo retorno, não. A gente faz pelo legado, né? Exato. Mas a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, e você me falou de uma conversa que teve recentemente com o pessoal de Portugal, e eles perguntaram sobre o uso da palavra mesada, se a gente também usa no Brasil. Sim, a gente usa, mas de onde veio a palavra mesada? Olha, a palavra mesada, ela vem no sentido assim, de como se fosse uma gavetinha na mesa para você guardar alguma coisa, né? Aí tem várias histórias que você não sabe bem a fundo como que acontece, né? Tem até uma história engraçada, bem dos portugueses, né? Uhum. Que é quando você recebia alguém na sua casa na hora do almoço, que não estava convidado para almoçar, você tinha uma gaveta na sala de jantar, na mesa, você falava assim, põe os pratos aí, vamos receber a visita, deixa ela embora, né? Então, esse ato de guardar alguma coisa, né? Que está ligado ao verbo poupar, né? E é interessante porque eu aprendi assim, nos anos 70, quando eu tinha lá 10 anos, e depois meu filho, nos anos 90, e as gerações, elas vão sendo educadas, e a palavra é de fácil entendimento. O difícil é como usar esse processo de dar um recurso para um jovem, uma criança, e a partir daí tentar incutir na cabeça dela práticas de educação financeira saudáveis, né? Então esse é o grande desafio, né? Porque a gente é muito dividido, né? Numa orelha você tem os desejos, na outra orelha você tem as necessidades, e nem sempre a gente prioriza as necessidades, né? Então, se educar desde jovem, eu acho que contribui
para o futuro dessa criança, que vai ser um indivíduo adulto mais equilibrado do ponto de vista financeiro. E como é que faz isso? Como é que introduz a criança ao mundo financeiro, e qual é o momento para começar a dar a mesada, a passar o dinheiro para ela administrar? Olha, essa não tem uma resposta fechada, porque cada criança responde a estímulos familiares de forma diferente. Uhum. Mas, em geral, o ideal mesmo é que ela já esteja alfabetizada e que ela tenha autonomia na leitura. Sim. Então, e que ela possa ler pequenos textos ou gibis, alguma coisa relacionada a dinheiro, e você mostrar o ciclo do dinheiro, né? Então, vamos pensar, a maioria das pessoas no mundo inteiro, seja prestador de serviço ou funcionário, colaborador de uma empresa, a maioria recebe salário uma vez por mês. Algumas empresas antecipam, mas sempre tem uma data mensal onde você recebe. Então, a criança precisa começar a perceber que tem um ciclo para o dinheiro chegar, e que nesse período entre um recebimento e outro, eu tenho que otimizar esses recursos, seja para comprar aquilo que eu desejo ou para investir em alguma coisa, né? Então, você primeiro vai trabalhando essa questão do tempo, que é importante, porque é sofrido, né? Tem meses que as pessoas falam, nossa, o salário não chega, né? Pega esses meses de quase 5 semanas, 23 dias úteis, né? Mas é a realidade, a gente tem que saber lidar com os recursos que são escassos ao longo do tempo, pagando primeiro as obrigações e sobrando alguma coisa, num primeiro momento, ensinando a criança a guardar, e guardar tem uma recompensa, que seria o juro, né? Então, aí cada família vai encontrar uma forma de explicar isso, e depois ela vai percebendo que o dinheiro vai aumentando a quantidade, e ela passa a perceber que ter esta reserva é importante na vida das pessoas, né? Acho que é um bom momento. Eu não tenho receita de bolo para nenhuma família, as famílias são livres, né? Cada um faz o que quer, já basta que o Brasil tá meio complicado, muita gente quer da ordem, cada família tem a sua liberdade, mas o que é importante é estimular, guardar o dinheiro para uso no futuro, né? O jovem, pré-adolescente ou criança, ele ainda não é muito impactado por algumas coisas de pressão de consumo. Na medida que vai ficando adolescente, a pressão de consumo é grande. E quando vai chegando no início da universidade, é difícil você falar para a pessoa que um dia ela vai ter 80 anos, porque ela tem 18. Então, essa distância de tempo, ela acha que é muito longa. E você tem que dizer que não é tão longa assim. Então, criar o hábito de ter reservas, de investir para ter uma autonomia de consumo é muito legal. E você mesmo deve conhecer várias pessoas que são educadas financeiramente e que muitas vezes, podendo comprar algo, optam por não comprar. Porque o fato de eu poder comprar me tira a pressão da necessidade de ter, né? Então, acho que é sempre um grande desafio. É bom lembrar que a minha geração, quando eu era executivo de banco, eu vivia no real, lá nos anos 90, então era muito difícil guardar dinheiro, porque a inflação era muito alta. O que a gente fazia era tentava comprar um imóvel, comprar carro usado, valorizou no Brasil, uma coisa engraçada, né? Por isso que eu falo para os jovens falam assim, mas professor, às vezes eu vou no supermercado, eu vejo um carro mais ou menos entre 60 e 75 anos, fazendo aquele carrinho mais lotado, né? Por que isso? Eu falo, isso vem de uma cultura inflacionária, onde as pessoas tinham consciência que os bens que elas consumiam, que compravam no supermercado, iam subir muito além da taxa de juros. Então, naquele momento, não era importante guardar dinheiro, mas era proteger o poder de compra do dinheiro, né? Então, esse é um tema muito agradável, que a gente pode passar horas falando aí, mas acho que incutir na criança essa questão. Agora, tem uma coisa que eu gosto de falar para os pais, né? Se você pegar uma régua e medir do coração ao bolso, a distância é curta. Então, a gente precisa ser nobre com o dinheiro. Nem gastão, nem sovina. Né? O dinheiro tem uma importância muito grande na vida do indivíduo,
porque ele representa o esforço que alguém fez pelo trabalho, ou mesmo por uma herança. Se ele recebeu uma herança, por exemplo, recebeu imóveis e ele tem renda de aluguel, ele precisa valorizar, porque a geração anterior fez um esforço para deixar aquela herança, né? Então, a gente tem que ter essa nobreza com o uso do dinheiro. E a mesada é uma forma divertida de conversar com as crianças, né? Elas entenderem esse ciclo, 30 dias, que a maioria leva para receber, o poder de compra do dinheiro. Por isso que as pessoas falam, tem uma regra? Eu falo, não, mas quando a criança tem 7, 8 anos, já está alfabetizada, já tem autonomia, abre uma caderneta de poupança, porque ela é mais simples de entender. Né? Tem pai que fala, não, já vou falar para o meu filho comprar ações. Eu falo, calma, isso é uma jornada de aprendizado. Né? Sim. Guardando dinheiro, depois aquela criança vira um adolescente, você vai dando mais oportunidades dela aprender sobre educação financeira, sobre oportunidades de investimento, e ela vai crescer um pouco mais segura de como lidar com o dinheiro, né? Tem várias questões envolvendo aí pessoas que tiveram consumo reprimido, quando ganham autonomia financeira gastam tudo, né? Ou pessoas que tiveram uma infância muito sofrida e viram muito sovinas. Então, eu acho que o equilíbrio, como tudo na vida, é o mais relevante. Sim. E o Esticando a Mesada, o livro, ele nasceu da tua experiência com o teu filho? Tu falou que teu filho era dos anos 90? Meu filho é de 93. Ele é professor, como o pai e a mãe, mas ele dá aula nos Estados Unidos, né? Eu já mandei um feliz dia dos professores para ele, lá não é, mas aqui é. Não. Eu, quando decidi escrever um livro, porque eu era executivo, migrei para a área de educação, comecei a fazer um doutorado, eu já tinha mestrado nos anos 90, eu imaginei assim, que público que eu quero alcançar falando um pouco de finanças. E eu sou muito influenciado na minha infância pela obra completa de um brasileiro chamado Monteiro Lobato. Então, eu estou aqui falando com você, se eu olhar para a minha esquerda, eu tenho, aqui eu estou no meu escritório, tem vários livros aqui, tem a biblioteca, eu tenho a segunda edição de Monteiro Lobato para crianças, de 1969, eu tenho todos os livros. Então, eu cresci lendo Lobato, isso me impactou, porque, óbvio que você tem que fazer os ajustes para a época, para hoje e tal. Às vezes ele é um autor não tão compreendido, mas ele tem uma importância muito grande, porque ele tratava a criança da maneira correta. Ele entendia que a criança era um ser inteligente, é só você ver quando ela interagia com o Visconde de Sabugosa ou com a Emília, né? Ele nunca infantilizou a criança. Né? Então, eu influenciado por isso, e também porque eu achava que o caminho de você criar uma sociedade poupadora, que é fundamental para transformar a sociedade, é começar com o jovem, né? Então, mas Lobato me influenciou, eu decidi, vou falar para as crianças. Foi uma decisão que eu tomei, eu até vendi aí uns 50 mil exemplares, que para o Brasil é bastante, mas eu acho que se eu tivesse feito para os pais, talvez eu tivesse vendido mais. Porque os pais, alguns têm resistência à palavra mesada, né? Como se dar o livro para a criança implica que ele tem que dar o dinheiro todo mês. Mas eu acho que assim, o caminho é a educação básica no Brasil para qualquer coisa. Lembrando que a gente está começando a viver um ciclo de inteligência artificial, e se a gente não tiver uma educação básica, essas crianças hoje, quando forem adultos, não vão conseguir acompanhar essas inovações. Lidar com dinheiro, eu acho que o melhor momento é trabalhar quando você pega uma criança e vai trabalhando, ela vai valorizando, às vezes, a ausência dos pais em casa, ela começa a perceber que tudo na vida tem um trade-off, como a gente fala em economia, né? Assim, estar com o filho toda hora não é possível, por quê? Porque eu tenho que trabalhar, e esse trabalho é remunerado, e essa remuneração me permite dar uma boa qualidade de vida para ele, pagar escola ou seus presentes, e para ir educando da maneira correta, dá uma pequena mesadinha. O valor não é relevante. O importante é criar o hábito de dar essa mesada mensalmente e sem impor, né? Sem impor, mas dando algum feedback, né? Tem um experimento muito famoso aí que você entra numa sala de aula e dá para cada criança um saco de marshmallow e fala para ela, olha,
eu vou voltar daqui a pouco, mas coma um só, porque isso aqui dura uma semana. Aí volta depois de meia hora, não tem mais marshmallow, né? Então, o importante é que ela não lide com dinheiro desta maneira, né? Sim. Que ela aprenda a valorizar o dinheiro. Acho que isso a transformará num melhor cidadão, no melhor contribuinte, no melhor eleitor, que vai cobrar dos poderes públicos um bom uso dos impostos. Quando eu aprendo a lidar com o meu dinheiro, eu sou mais crítico para cobrar que o dinheiro que eu e milhões de pessoas pagamos seja usado da forma adequada. E uma outra questão também, que eu entendo que é algo que às vezes não é nem resistência dos pais, mas eu sei que bate muito, é uma adaptação que alguns pais não querem passar e acabam cedendo, que é a questão de, para a mesada funcionar, tem que ter uma limitação também dos gastos do pai com a criança. Então não adianta dar uma mesada e ficar comprando todas as coisas que a criança quer. Ela tem que ter a noção da escassez, né? E muitas vezes barra nisso. Então, já ouvi alguns casos, lá em casa mesmo, a gente tá colocando agora a mesada de novo, porque quando a gente colocou, talvez tenha sido muito cedo, e aí tinha o dinheirinho dela, mas aí, mas eu preciso de uma caneta nova. Então tá, uma caneta pra escola é essa aqui, né? Uma caneta normal. Não, mas eu quero aquela que tem um cataventinho e tal, ia comprando, no fim, a criança ia acumulando dinheiro e não tinha noção da escassez, né? Esse conceito que você falou, a gente trabalha muito em finanças e economia, que é a escassez, né? Então, eu tenho usado uma figura de linguagem aí nas minhas palestras, que normalmente eu começo as minhas palestras com uma duna do deserto do Saara e uma mulher tuareg com uma roupa azul. Tuareg são povos nômades do norte da África, né? Andando no deserto. E aí eu provoco a plateia, eu falo, como pode um povo nômade, que se originou no século IV, segundo pesquisas aí, eles existem até hoje no norte da África inteiro, lidar com um ambiente tão hostil, com temperaturas altíssimas durante o dia, muito baixa à noite, com adversidades que nem sempre você enxerga, cobra, escorpião, aranha, leão também, que eu fui estudar os tuaregs, tem leão no deserto do Saara também. Mas eles vão caminhando e vão encontrando os oásis, e vão mapeando os oásis no deserto para poder beber água, guardar água, encontra locais que tem muita tâmara. Então, eu costumo brincar que somos todos tuaregs. Nós temos que aprender a lidar com a escassez. Então, eu fico feliz que você traz esse tema, né, você como jornalista, porque é importante mostrar para as pessoas que a escassez existe na família, na empresa e no governo. Se eu tenho recursos escassos, eu tenho que otimizar o seu uso da melhor maneira possível, trazendo o melhor retorno, seja para aquela família, para aquele indivíduo, para aquela empresa ou para os cidadãos que dependem do governo numa série de coisas. Por isso que a gente está vendo coisas do tipo, recebe algum tipo de ajuda pública e vai jogar na bet. Não deu conta da escassez. Você matou a questão. Se tivesse entendido que dinheiro é escasso, jamais faria isso. Eu não estou dizendo pegar R$1 e brincar, até futebol uma coisa que todo mundo gosta, com os filhos, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma aposta. Isso é uma coisa. Assim como você tem uma mega sena acumulada, você vai lá e joga no bolão R$10. Né? Até as pessoas falam, mas professor, por que você joga? Eu falei, porque produz endorfina, não é isso. Porque o valor esperado é negativo no caso da mega sena, né? Porque eu pago, né? Então assim, mas alguém vai ganhar e você se ilude. E a gente brinca muito, né? Até no INSPER a gente tem um bolão lá que fala assim, é melhor entrar. E se alguém ganhar, eu estou junto, né? Não quero ficar sozinho. Mas a escassez é algo de recursos, que seria você otimizar o orçamento, que o brasileiro precisava aprender. Porque é muito fácil, quando eu sou governante, e começo a aumentar impostos. É como se o seu filho, que eu não sei quantos anos tem, você falou, quantos anos tem seu filho? 10 anos, minha filha. A sua filha, como ela chama? Ana Frida. Ana Frida. Então, já aqui mandando aqui os parabéns para Ana Frida aí, para ela ir aprendendo a lidar com o dinheiro. É como se ela apertasse você toda semana pedindo um aumento da mesada. Não tem. Por mais que você quisesse, chegar uma hora que você vai dizer, não, isso não é sustentável, né? Então, lidar com esse ciclo, com a escassez, é fundamental para se educar.
Quando a gente fala em educação financeira, que é um tema muito amplo, né? E as pessoas me perguntam assim, define, eu falo, olha, é difícil, porque tem, se você entrar numa sala com 50 pessoas, 50 jornalistas, por exemplo, e pedir que eles definam, e depois você compilar tudo e colocar num Word, vão ter 50 definições diferentes. Serão semelhantes, mas serão diferentes, né? Sim. Porque, no limite, educação financeira é gastar menos do que eu recebo. Se é salário ou se é prestação de serviço, enfim, né? Por quê? Porque o dinheiro é escasso, mas ele é relevante, ele é importante, e eu preciso dele para construir a minha jornada e para deixar um legado, seja qual for. Seja uma herança ou dar uma boa educação para os meus filhos. Esse legado demanda de recursos, e os recursos são escassos. Sim. Uma outra questão que eu vi aparecendo cada vez mais ultimamente é a questão de remunerar a criança por atividades domésticas. O que tu acha dessa prática? Eu acho ruim. Tanto remunerar por práticas domésticas, como associar isso de remuneração direta com performance escolar. Tá. Você pode fazer, assim, aprender a arrumar a cama é obrigação da pessoa. Um dia ela vai embora da casa dos pais, não vai ter ninguém para arrumar a cama, né? Até a gente sabe que tem aquela frase famosa de um militar americano que fala: você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama toda manhã, né? Ou seja, as pessoas às vezes querem mudar o mundo, mas não fazem o básico, né? Em relação à performance escolar e comportamento, aí cada família vai ter a sua regra, a sua governança familiar. Mas eu acho ruim associar performance com dinheiro. O que você pode fazer, é lógico, ter algum incentivo, né? Olha, tá bom, você está indo super bem na escola, vou tentar, dentro do possível, te mandar num intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália. A gente sabe hoje da importância das famílias tentarem, não é fácil, mas tentarem, né? Mas essa remuneração direta, porque, afinal de contas, ela já vive naquela família e os pais já trabalham, né? Então, assim, eu acho que não teria que remunerar, não. Eu acho que faz parte do processo de ajudar, lavar uma louça no domingo. É importante, porque o que eu falo? A gente, na minha fase de ginásio, a gente tinha práticas comerciais e economia do lar. Depois, no Brasil, sumiu isso. Então, a gente aprendia um pouquinho lá no antigo ginásio o que era uma duplicata, o que era um crédito, enfim, um endosso, né? Coisa que hoje você vai falar, as pessoas acham absurdo. A gente aprendia. E aprendia também que é importante, que vai cozinhar. Hoje, os homens estão ajudando mais. No passado, eles ajudavam menos. Mas se cabe à mãe fazer o almoço porque ela cozinha melhor, cabe ao pai e a filha ajudar, ou a filha ajudar a lavar a louça. Então, assim, estamos todos juntos, então não dá para remunerar por esse trabalho, né? Enfim, é um processo de educar. Agora, você pode, enfim, estabelecer um prêmio adicional se o seu filho ou sua filha tiver uma performance escolar muito boa, mas volto a dizer, cada família vai definir o que é melhor. Pagar em dinheiro eu acho que não é legal. Você pode dar um intercâmbio, trocar o computador, né? Eu acho que o mérito é importante, porque na nossa vida é assim, né? Profissional. Sim. Se a gente quer ter uma ascensão profissional, o nosso chefe vai dizer: trabalhe mais, mostre resultados, e quem sabe você vai conseguir, né? Então, eu acho interessante esse processo de educar, mas sem pagar para fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Quer dizer, tem que aprender a conviver e aprender esses afazeres domésticos, que hoje não tem mais da mulher e do homem, é da família. Todo mundo tem que ajudar. Exatamente. Esse livro foi escrito no começo dos anos 2000, então estamos falando de mais de 20 anos atrás. Como é que tu viu a evolução da relação das famílias com os filhos e o dinheiro? Olha, o que acontece nesse período, né? Nesse período, o Plano Real se consolida no Brasil. É fato que a gente, no final dos anos 90, passou por várias crises. Depois nós vamos ter uma crise lá em 2008 que vai afetar o sistema bancário global. Mas o que eu percebo é que as famílias melhoraram na gestão da educação financeira e das finanças pessoais delas. Sim. Né?
Na medida que elas melhoram a gestão das suas finanças, elas conseguem educar melhor seus filhos, né? Um movimento que prova isso é o número de contas na B3 para mercado de ações, né? Nós ficamos muito tempo patinando em 500 mil CPFs, 600 mil CPFs, e a gente chegou aí à marca de 5 milhões. Obviamente que o momento global ainda está ruim para o mercado acionário, mas eu acho que já despertou nas pessoas esta importância de olhar o futuro, né? E lembrando um detalhe importante, a gente está falando de mesada, e olha o que é legal, a gente desde jovem, desde criança, aprender a escassez, como você bem explicou, né, e ressaltou. Hoje, nós somos 60 milhões de brasileiros 60 a mais. Sim. A grande maioria deles vai viver mais 20 ou 30 anos. Em 2040, a nossa população começa a encolher. Ora, se eu vou viver mais, eu vou ter que construir oásis ou pilares para ter um futuro melhor. Eu vou ter que construir o que eu chamo de renda passiva. Sim. O INSS faz parte, a Previdência Complementar faz parte, algum imóvel para renda de aluguel, carteira de ações para receber dividendos. Então, eu preciso, de fato, educar a população brasileira, porque haverá uma população no futuro de muita gente mais velha. E não vai dar para construir esse oásis na velhice, ele tem que ser construído ao longo da vida, né? O Japão já tem gente centenária que está consumindo ou trabalhando, né? Então, isso vai ter um impacto muito grande. E por isso que a educação financeira, desde a tenridade, é importante, né? Esses objetivos Agora, sempre tem um objetivo nobre, né? Eu acho que nobreza... E tem um detalhe, quanto mais dinheiro eu puder ganhar honestamente ao longo do meu ciclo, da minha jornada, mais pessoas eu poderia ajudar, né? Então, desde o fato que eu vou pagar mais imposto, porque eu ganho mais, eu estou sendo um contribuinte que ajuda melhor o meu país, até ações com os meus filhos ou ações de caráter social, posso ajudar, dar uma bolsa para uma criança que tem toda a qualificação, mas não tem dinheiro, né? Então, ganhar dinheiro faz bem para o espírito, para o coração, para a cabeça, não é só para o bolso. Ganhar dinheiro é importante, mas desde que tenha nobreza, né? E tu entra numa parte bem cultural, porque existe uma cultura ruim no Brasil sobre dinheiro, tanto do dinheiro, a gente ouvir que o dinheiro é sujo, não mexe no dinheiro, eu fui criado assim, não mexe no dinheiro, não mexe com dinheiro. E também da questão de quem ganha dinheiro tá fazendo alguma coisa errada. Ah, o fulano ficou rico, então ele tá fazendo alguma coisa errada. Isso atrapalha muito a educação financeira do brasileiro, né? Atrapalha. Eu acho que a gente, como é o maior país cristão do mundo, aí pouco importa a vertente, se é católico, protestante, as igrejas, tem várias igrejas aí. Sim. A gente deveria, eu brinco muito, eu falo que a gente deveria aprender mais com o Velho Testamento, né? Porque o Velho Testamento são os nossos primos mais velhos, que são os judeus, né? Sim. E se você olhar no judaísmo, ao contrário, você tem toda uma cultura de que ganhar dinheiro é algo que vem de Deus para os indivíduos, né? Quer dizer, eu não vou entrar em religião, desde o simbolismo dos 40 anos no deserto, o maná que caía do céu, ou seja, se eu não tiver recursos, eu não sobrevivo. Sim. Nem individualmente, nem como nação. Então, eu acho que a gente precisa começar a cultuar essa questão e tomar cuidado no Brasil, tanto com aquilo que você falou, que o dinheiro não é limpo, o dinheiro é sujo, como a gente começa a cunhar algumas expressões que eu me apavoro. Os super ricos. Né? Sim. Super ricos. Ah, vamos tributar os super ricos. Eu falo, olha, o recurso do super rico, onde está? Está na dívida pública, ele está financiando a dívida do país, está no mercado acionário, ele está comprando ações de empresas brasileiras, ele comprou títulos de dívida das empresas brasileiras, ele comprou fundo imobiliário. Então, esse recurso está ajudando a economia. E eu digo que quanto mais super rico um país tiver, melhor. Mas aqui no Brasil, ultimamente, a gente só olha o super rico para tributar, né? Exatamente. E aí vai muito no que você falou, como se ele fosse um cara... Olha, você é culpado porque você tem muito dinheiro
e quem não tem, você é o culpado. Não, eu costumo falar que o super rico não come o dinheiro que está lá nos investimentos dele, mas pelo contrário, esse recurso, direto ou indiretamente, gera muito emprego. Então, muita gente acaba se beneficiando, né? Mas você vê como é importante a gente mudar essa cultura. É algo que, de uma visão religiosa distorcida, que não é no mundo inteiro, mas no Brasil ficou, e também de uma política que cria um estigma que se tem rico é porque ele tirou o dinheiro e por isso que tem um monte de pobre, né? Então, em vez de nivelar por cima, a gente quer nivelar por baixo, né? Sim. Pelo visto, tem tá muito certo, né? Nunca deu, acho que não vai dar. Não. E tem uma outra questão também que quando se fala, o fulano tem, sei lá, 50 milhões de reais em patrimônio, muita gente acha que ele tem 50 milhões de reais guardados no cofre ou que tem no extrato da conta corrente. Não, né? É nisso tudo que tu falou, é entre imóveis que ele tem, investimentos, tudo isso girando a economia. E para fechar, que eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, eu agradeço de novo pelo tempo despendido aqui com a gente. Você pode me chamar outras vezes que eu farei com muito... Chamarei. Eu gostaria que tu fechasse com... Eu sei que tu não tem receita de bolo, mas para quem quer iniciar a educação financeira dos filhos, qual seria assim, os primeiros passos para colocar a educação financeira nos filhos? Olha, é aquilo que eu falei. O momento ideal é quando você tem uma criança já alfabetizada. Então, algumas eu vou dizer dicas, né? Algumas sugestões, né? Leitura. Então, incentivar os filhos a ler. A gente tem uma geração muito digital e ela vai ser digital. Talvez comprar um livro físico, às vezes, ou um texto, ou mesmo que você seja um assinante digital do jornal, experimenta discutir um artigo que saiu no jornal com seus filhos. Veja a reação deles. Os trate como seres inteligentes, né? Às vezes a gente despreza um pouco a competência dos mais jovens. E, sempre que puder, leve as crianças em livrarias. Eu costumo brincar, um dia, a Cate Blanchett, que é uma atriz internacional aí, famosa, fez vários filmes famosos, né? Ela fez um videozinho no Instagram, dizendo, olha que legal, me apresentaram uma autora brasileira, Clarice Lispector, que nem brasileira é, mas adotou o Brasil, falecida já. Eu gosto muito de uma frase que ela tem, que é, a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Então você tem que ser ousado, né? Mas se você pegar, você está mais perto aí de Buenos Aires do que eu um pouquinho, 1 hora mais perto. Mas se eu pegar um voo agora aqui em Guarulhos, 2 horas e 40 eu estou no Aeroparque. Menos de 3 horas eu estou em Buenos Aires. É mais perto do que eu ir para Recife. Pegar um táxi, for na Cádia Florida, na livraria Ateneu, a essa hora aqui, está lotado de gente lendo. Aqui no Brasil, as pessoas gostam de vídeo. É uma cultura nossa. Eu não sei quando esse ponto virou. Às vezes eu me pergunto, quando foi a virada que o brasileiro parou de ler? Né? Se você conversar com todas as editoras, elas todas têm preocupação. O número... Hoje, quando você vende, você falou do meu livro de mercado de capitais, a gente lançou ano passado, com apoio da Bolsa, eu vendi acho que 5 mil exemplares, agora vai reeditar. Esse é um número absurdo. Assim, as editoras ficam felizes. No passado, em um ano, um livro desse a gente venderia 15, 20 mil exemplares. Então, a dinâmica de leitura caiu. Então, eu acho que as famílias precisam começar a incentivar a leitura. Quem não ler não vai usar a inteligência artificial da maneira correta, porque não vai ter o que falar para a IA. Né? Eu já percebi isso com várias pessoas. A dificuldade que alguns têm de fazer o prompt, né? Porque não sabe o que falar. Mas onde é que está aquilo que eu acumulei de conhecimento? Está nos livros, né? Eu acho que ler é a grande diferença. E só ler digitalmente não é muito bom, né? A gente tem uma relação do cérebro com o papel. Então, e o livro é legal, mesmo na sua casa, você carrega ele para qualquer ambiente, né? Às vezes o seu celular está descarregado, às vezes a internet não está entrando, o seu tablet está com problema, o seu desktop está sendo disputado em casa, porque às vezes são 2 filhos. Então, a gente precisa usar a tecnologia, óbvio, sem dúvida, mas fazendo uma reflexão. Que tal
a gente lê. E uma coisa que me choca, às vezes, eu sempre... eu dou aula para adultos, né, graduação ou pós. Sim. Eu levo algumas literaturas lá esse livro está esgotado, mas para esse tema, se você comprar, ele continua atual, ele não desatualizou. E aí eu vejo livros que custariam, se fossem novos, 100, 150, até mais reais, nos sebos, vendidos a 20 reais. Eu falo, mas o que leva alguém a vender um livro técnico? Sim. Que não caducou? Se o sebo está vendendo por 20, ele deve ter vendido por 10. Exato. Então, assim, as pessoas querem se livrar. Quando elas se livram de um livro, elas estão se livrando do conhecimento. E a gente não educa ninguém, nem financeiramente, se não construir na cabeça das crianças que ter informação, ter conhecimento, ter cultura é importante. E não é tão difícil fazer isso. É só os pais conversarem com os filhos que o que nos guiou até hoje, né? Até hoje, no mundo ocidental. Direito romano, que foi base para todas as linhas de direito europeu, norte-americano, brasileiro, que vem do português, vem do direito romano, ou seja, tem que ter um ordenamento jurídico, né, que evoluiu nesses séculos. Uhum. A filosofia grega, que faz a gente pensar um pouco, né? A filosofia nos permitiu ter pensamento crítico. A gente olhar e falar, não, o problema é complexo, essa solução simples não vai funcionar. E os princípios judaico-cristãos, porque se você pegar o Decálogo e tirar o primeiro, que o primeiro é para quem é religioso, amar a Deus, mas você pegar os outros 9, você vai ver que são regras de convivência. Respeitar pais, né, respeitar o meio ambiente, não roubar. Então, assim, são apenas regras de convivência. E isso tudo está onde? A filosofia está nos livros, o direito está nos livros, né, a religião está nos livros. Então, mesmo uma simples leitura da Bíblia, mesmo para quem não é religioso, traz informações. Como chegamos até aqui. E entender como chegamos até aqui faz toda a diferença em lidar com dinheiro, porque você deu a definição mais feliz que eu escutei nos últimos tempos: escassez. É assim. Por isso que eu brinco e falo, somos todos tuaregues, andamos no Saara. É escasso, mas é rico. Eu consigo sobreviver e ter uma jornada feliz, né? E agradeço muito a oportunidade e estou sempre à disposição. Maravilha. Professor Ricardo Rocha, muito obrigado mesmo pela participação aqui nos 60 Minutos. Obrigado, um abraço. Essa foi mais uma entrevista especial de sexta-feira, essa muito especial, porque é um assunto que a gente não trata tanto quanto deveria aqui. Eu gosto muito de reforçar a importância que eu entendo da educação financeira de base para crianças, e tive essa oportunidade, e ele citou o sebo, né? Esse aqui eu comprei no sebo. Tem um sebo alternativo aqui em Criciúma. O nome do sebo é Sebo Alternativo. Eu fui lá, gosto de ir lá de vez em quando para olhar, de vez em quando eu saio com alguma coisa. E esse aqui, quando eu bati o olho, eu pensei, esse aqui eu tenho que levar. Tanto para estudar, para depois fazer conteúdo e curso e palestra e tal, quanto para mim, porque a minha filha está com 10 anos e eu quero, da melhor maneira possível, introduzir ela nesse caminho da educação financeira e da gestão financeira, até porque eu gostaria muito de ter começado muito mais cedo. Eu sempre penso, se eu tivesse começado lá atrás, com 50, 20 reais por mês, eu ia estar muito melhor, mas muito melhor do que eu estou hoje. Então, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se você está acompanhando pelo rádio, convido você a ir para o canal dos 60 Minutos, que tem essa entrevista especial e várias outras. E se você está acompanhando pelo YouTube, você é nosso convidado para curtir todo o conteúdo que a gente tem, todas as entrevistas especiais. As recentes foram com o presidente da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. Antes disso, eu conversei com o Gelson Ferreira, da CCR Via Costeira, ele que é o gerente de operações da concessão da BR-101 aqui no sul de Santa Catarina, e tem várias e várias outras entrevistas e vários outros conteúdos muito legais aqui no canal de 60 Minutos. E com isso eu encerro o programa. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho, bom fim de semana. Volto na segunda-feira. Até mais.